Pois é, gente. Meses se passaram. Eu criei o canal no YouTube, acabei dando uma sumida, mas agora eu estou de volta. Vamos voltar a gravar os vídeos aqui do YouTube para vocês conseguirem entender um pouquinho mais sobre o direito imobiliário e sobre o direito de uma forma geral. E eu já tô voltando com um tema polêmico, tá? Decidi voltar com um tema diferenciado, bem polêmico mesmo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Por que que eu decidi falar sobre isso? Eu sei que tá estranho, né? Pra vocês verem. Vou tirar. Peraí. É que eu enxergo menos, mas tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Explicar um pouquinho sobre essa lei. O que que ela vem trazer pra gente de novidade. E citar ainda uma decisão em São Paulo que já saiu sobre isso. Primeiro de tudo, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei inspirada numa lei de proteção de dados feita na União Europeia, que é a GPDR, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados se inspirou nessa lei da União Europeia e veio aqui para o Brasil. Essa lei na União Europeia, ela foi feita porque houve um vazamento de dados, tá, do Facebook, dos cidadãos europeus. E aí acabou que a justiça, como um todo, pensou que precisava regular isso e criou essa GDPR. Essa lei, ela pega todos os países da União Europeia, tá? Todos têm que seguir a mesma diretriz, essa mesma lei, porque eles pensaram que o legislador pensou o quê? Que vai ser muito mais fácil regular todos os países e todos seguirem uma determinada linha do que cada país ter uma regulação diferente em relação a isso. Realmente, um entendimento muito legal, muito bom, tem dado certo lá. E aí a gente criou aqui a Lei Geral de Proteção de Dados. A verdade é que no Brasil já existiam algumas leis que tratavam um pouco dessa questão da proteção dos dados. A gente tem como um grande exemplo o Marco Civil da Internet. Só que eles tratavam de uma forma esparsa, não traziam efetivamente o que deveria ser feito, as diretrizes, então ficava uma coisa muito solta, era uma ponta frouxa realmente. E a Lei Geral de Proteção de Dados veio para quê? Para trazer uma regulamentação e uma base legal para a utilização dos dados aqui no Brasil. Eu vejo aplicabilidade? Vejo, gente. Vejo realmente uma aplicabilidade, só que essa aplicabilidade vai gerar uma questão muito importante. As empresas, as grandes empresas, as médias empresas, as pequenas empresas vão ter que se adaptar a essa nova lei. Então, elas vão ter que mudar algumas coisas, vão ter que mudar a sua forma de armazenamento de dados e vão ter que entender que dados não são puramente dados. Você vai ter que ter uma filosofia do para que eu preciso desse dado, se efetivamente eu preciso desse dado e como eu vou armazenar os dados que realmente eu preciso. Essa lei vai pegar tanto os dados armazenados de forma digital, quanto os dados armazenados de forma física. Ou seja, todos vão ser englobados e tudo vai ter que ser milimetricamente pensado. Como é que isso funciona, tá? Vamos lá. A gente sabe muito bem, eu vou puxar um pouquinho pro mercado imobiliário e vou botar meu óculos de novo porque eu não tô enxergando direito. Eu vou puxar um pouquinho pro mercado imobiliário porque é o que eu mais falo aqui, então vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas vamos supor, você como imobiliária ou como corretor, quando você vai atender um cliente, você pede os dados dele. Você pede geralmente nome, endereço, CPF. E aí, o que você faz com esses dados? Essa é a grande questão. Na verdade, dados por dados não funcionariam como um diferencial para você precisar se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Só que a gente está falando o quê? De pessoas que usam essas informações, usam esses dados para de alguma forma oferir lucro, né? Então a gente tem pessoas que se usam desse fornecimento de dados para conseguir de alguma forma um benefício econômico. Então isso gera uma preocupação em relação aos dados e é o que você faz com eles, tá? Esses dados, eles podem ser tratados, que é o que a gente chama. Os dados tratados são esses que a gente tem comunicação de dados, transferência, armazenamento, tudo isso é uma forma de você tratar os dados. Então, assim, os dados pessoais são de suma importância, de suma relevância e eles precisam ser pensados. Então, você como imobiliária, antigamente você tentava vender um imóvel ou alguém entrava em contato com a sua imobiliária para comprar um imóvel, você simplesmente ia lá, armazenava os dados dela num site, num sistema, ou até mesmo em folha, em papel. E aí, quando você via um outro empreendimento, você ia lá e fazia aquele famoso e-mail marketing, disparava para todo mundo da lista para falar assim: oi, então, vai ter um lançamento.
Você tem interesse? Vem comprar. E aí a Lei Geral de Proteção de Dados vem trazer uma coisa que vai mudar isso. Você não pode, nunca vai poder se utilizar dos dados de uma pessoa sem expressa autorização dela. Isso está bem claro na lei. Então, assim, isso quer dizer que se a pessoa te fornece os dados dela, mas ela não te dá autorização para usá-los, você não vai poder usar os dados dela para fazer e-mail marketing, você não vai poder ficar ligando, questionando se ela quer, você não vai poder fazer isso, porque os dados agora só podem ser usados mediante autorização expressa do fornecedor. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você pegar dado, por exemplo, alguém vai num stand, alguém liga pedindo informação de um imóvel, qualquer coisa desse tipo, quando alguém fizer esse tipo de coisa, é importante que o corretor ou a imobiliária ou qualquer pessoa peça a autorização, ou seja, a anuência desse fornecedor para receber desse fornecedor de dados, né? Para ele receber informações, para ele receber talvez esses e-mails marketing, para ele receber informação de outros imóveis. Isso vai ser importante. Você tem que necessariamente pedir autorização expressa. Sem autorização expressa, você não vai poder usar os dados da pessoa. E mais um detalhe importante nisso tudo é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz pra gente esse fornecedor de dados como se ele fosse um consumidor. Então, a gente está sempre botando as pessoas que têm acesso aos dados, ou seja, as empresas e até mesmo o corretor e tal, em uma posição de como se fosse uma expertise, como se ele estivesse num patamar superior e esse fornecedor dos dados fosse hipossuficiente. Então, isso traz um peso um pouco maior para as empresas e para quem tem esses dados nesse tratamento. Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas empresas têm, há anos, milênios, assim, armazenados dados das pessoas que elas sequer sabem quem são. E às vezes tem informações que sequer são relevantes. Vamos supor, você vende imóvel e você tem informação sobre o tamanho da roupa da pessoa, sobre o tamanho do pé, sobre o time que ela torce, informações que efetivamente não são relevantes para o negócio, não tem ligação com o negócio jurídico que você pratica, não tem relevância para aquilo que você exerce profissionalmente. Isso é fundamental entender. Você hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que saber o porquê que você está pedindo aquele dado, em que aquele dado é relevante. E você precisa direcionar a sua empresa e as pessoas que trabalham com você para entender isso. Não são apenas dados por dados, gente. Hoje em dia os dados têm uma relevância inenarrável, assim. Eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão entender muito bem. Vamos lá, vamos supor, tá? E eu indico até um filme. O Dilema das Redes é um filme muito bom e vai fazer vocês entenderem um pouco melhor o porquê que esses dados são tão importantes e porquê que talvez essa lei tenha, né, uma grande importância. Mas vamos lá, o exemplo que eu vou dar é Facebook, Instagram, todos essas redes sociais hoje que a gente conhece. Quando a gente instala no nosso celular, no nosso computador, a gente não paga para entrar nessas redes sociais. E aí você pensa assim, bom, como é que essas pessoas, esses empresários que criaram esse sistema ganham dinheiro se a gente não paga nada para entrar nesses perfis? Porque nós somos o produto. É pesado falar isso? É pesado falar isso, mas essa é a verdade. Nós somos o produto. Por quê? Os nossos dados são tão relevantes para as outras empresas que fazem propaganda nesses canais de informação que acaba que nós viramos um produto e as empresas querem comprar pessoas, ou seja, informação de pessoas que tenham um perfil relevante e importante para elas, que possam consumir o que elas vendem. E o Instagram, Facebook, etc., podem fornecer essas informações no sentido de que, olha, esse perfil dessa pessoa aqui, a partir dos dados que ela me fornece, é muito parecido com o que você vende, e se você for vender para ela, você vai atingir essa pessoa. Muito provavelmente, ela vai adquirir o seu produto. Então, nós viramos o produto. Nós viramos, ou seja, os nossos dados viraram tão relevantes a ponto de nós não precisarmos pagar para entrar nessas redes sociais, a gente só precisa fornecer os nossos dados, e se você for ver tudo que você faz, o que você segue, o que você curte, dá informações mais do que relevantes para construir uma imagem sua e do que você consome, e acaba isso sendo o produto efetivo. Então, a empresa ganha dinheiro com vocês, com a gente, que tem acesso a essas redes e fornece os nossos dados. Ou seja, os dados viraram extremamente importantes no mundo inteiro.
ter acesso aos seus dados, ter acesso ao que você consome, é muito importante para essa sociedade de consumo. Uma sociedade de consumo muito mais intensa, muito mais rápida, muito mais dinâmica e muito mais globalizada. Por isso que a gente diz que a Lei Geral de Proteção de Dados hoje tem uma importância ímpar. Muita gente perguntou, nossa, será que essa lei vai pegar ou não vai pegar? Gente, de verdade, do fundo do meu coração, não tem como essa lei não pegar atualmente, não tem como. Até porque hoje tudo é pautado em dados, então a gente tem que proteger o quê? O que a gente tem de mais importante nessa sociedade atual, que são os dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados vem exatamente para isso. É importante a gente perceber que existem dois caminhos, tá? Na Lei Geral de Proteção de Dados. Tem um caminho administrativo, até porque vai ter uma organização que vai cuidar administrativamente. Isso quer dizer o quê? Vai fiscalizar, e essa organização vai poder aplicar multa, ou seja, nós vamos ter todo um processo administrativo. Essas empresas e essas pessoas que têm os dados vão ser fiscalizadas e vão poder ser denunciadas, vão poder sofrer processo administrativo, vão poder ser condenadas. Eu estou dizendo essa condenação administrativa. Nessa condenação administrativa existem multas, existe até a possibilidade da pessoa ficar um tempo sem poder receber dados, sem poder armazenar dados, que eu acho a punição mais grave que a gente poderia ter dentro desse processo administrativo mesmo. Mas isso não isenta a responsabilidade que ela tem perante a justiça. Ou seja, nós temos dois viés, né? Tem o processo administrativo e tem o processo judicial. Dentro do processo judicial, a gente já sabe que vai ocorrer o processo como um todo, normal, e essa empresa vai ser passível de ter que pagar uma indenização para essa pessoa que forneceu os dados, que é tido totalmente como um consumidor. Até porque a gente vê isso latente na primeira decisão que foi dada em São Paulo em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Uma consumidora entrou em contato com uma incorporadora para comprar um imóvel, adquiriu o imóvel e depois de um tempo ela começou a receber ligações de empresas que faziam móveis planejados e de empresas de fornecimento de crédito. E ela disse, ué, mas quem forneceu meus dados? Eu nunca dei meus dados para nenhuma empresa dessa. E aí, a conversa vai, conversa vem, ela acabou descobrindo que essas empresas tinham parceria com diversas incorporadoras e que faziam essa troca de dados. Ou seja, a empresa fornecia os dados dela sem a autorização dela. Ou seja, em nenhum momento ela permitiu, em nenhum momento ela deu a famosa autorização expressa para que seus dados fossem fornecidos para outras empresas. Sabendo disso, ela entrou no judiciário, pediu uma indenização, porque acreditava que os dados dela estavam sendo fornecidos sem autorização dela. As provas que ela apresentou não foram provas tão robustas, né? Foram trocas de mensagens e, se eu não me engano, uma testemunha. Mas houve o que a gente chama de inversão do ônus da prova, que acontece no direito consumidor. O que é a inversão do ônus da prova? A empresa que estava sendo acusada de praticar esse ilícito, né, de fornecer os dados, é que deveria ter a obrigação de comprovar que não fez o que a autora estava dizendo que ela fez. Ou seja, temos aí uma situação extremamente complexa, porque a empresa ficou de pés e mãos atados, tendo que comprovar que efetivamente não tinha sido ela que tinha fornecido os dados, só que ela não conseguiu comprovar. Com as provas que tinham nos autos, o juiz entendeu sim que a consumidora tinha sido violada no seu direito e que seus dados tinham sido fornecidos sem a autorização dela e condenou a empresa. A empresa foi condenada a pagar uma indenização moral no valor de R$10 mil. Não acredito, efetivamente, que os 10 mil façam tanta diferença para a empresa, porque é uma incorporadora até bem conhecida. Mas eu acredito que isso fica pra gente como se fosse a primeira, sabe? Como se fosse como se tivesse um viés educativo, como se fosse o exemplo. Olha, se vocês não cuidarem dos seus dados agora, dos dados das pessoas, vocês vão ser condenadas sim. Pelo que eu sei, não houve um processo administrativo, houve só o processo judicial e ela foi condenada no processo judicial em primeira instância. Muito provavelmente vai recorrer e aí a gente vai ver o que vai dar disso. Mas isso já traz pra gente a resposta para aquela pergunta. Nossa, será que essa lei vai pegar ou não vai pegar? Já pegou. Não tem mais para onde fugir. Então é importante que as empresas se adequem. E o que eu digo de se adequar? Se adequar pra gente é fazer o mapeamento dos dados de todos os clientes que ela tem, de todas as informações que ela tem. Isso é importante como? A gente junta algumas partes da empresa, né? Que seria o jurídico, o TI
e o que a gente chama de governança. Essa governança é como se fossem pessoas capazes de avaliar quais são os dados relevantes ou não para a sua empresa e para o seu tipo de prestação de serviço, para você armazenar o que é relevante e se desfazer do que não é relevante. E o jurídico, ele vem num caminho de talvez conseguir produzir o conteúdo, né, do contrato, as cláusulas que vão trazer a segurança jurídica necessária para que você possa usar esses dados de forma correta, e o TI, que vai ser o canal que vai criar essa plataforma, essa forma de vocês armazenarem as coisas. São 3 fontes muito importantes que vão trazer segurança para qualquer tipo de empresa, seja uma empresa pequena, seja uma empresa média, seja uma empresa grande. Todos esses momentos são super importantes. Então, assim, é mais do que fundamental perceber que é uma adaptação, é um novo momento. Algumas empresas já vinham fazendo isso, já vinham desde o Marco Civil da Internet e desde que aconteceu tudo na União Europeia, já vinham tentando se adequar a isso, porque sabiam que cedo ou tarde ia chegar aqui. Mas para quem não fez, para quem começou ou para quem sequer pensou em começar, tá na hora de começar a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei, gente, e é uma lei extremamente robusta, tá? Se você pegar a Lei Geral de Proteção de Dados e ler, ela é muito clara quanto aos conceitos, quanto ao que pode ou não pode ser feito, e ela é muito, muito, muito direta e clara na informação de que tudo em relação às pessoas que fornecem os dados tem que ser autorizado expressamente. Obviamente que existem pertinências temáticas, existem ligações. E isso foi um exemplo que eu dei para um cliente meu e eu vou trazer aqui para vocês também, que fica muito claro. Vamos supor que você tem um cliente que queira vender um imóvel, tá? E aí ele te dá todas as informações do imóvel dele, autoriza você a veicular, fazer, levar informações, botar no site, tudo de uma forma que as pessoas possam ter mais acesso àquela informação, até porque ele quer vender o mais rápido possível, então ele aceita. E aí você se pergunta, ok, então eu só posso botar no meu site, mas e se eu tiver corretores parceiros, e se eu tiver imobiliárias parceiras, e se eu quiser veicular esse imóvel em vários outros lugares? E aí eu dei a minha opinião sobre o tema. Eu disse assim, existe uma pertinência temática em relação a isso. Ele quer vender e ele autorizou a exposição do imóvel e no maior número de sites e de pessoas que pudessem realizar essa venda. Obviamente que depois que esse imóvel for vendido, ou caso ele desista da venda, essa autorização já não existe mais, tá? Ela cai automaticamente, você não tem mais autorização nenhuma a usar os dados daquela pessoa para qualquer outra coisa que seja diferente daquilo que ela autorizou. Mas, dentro desse contexto, você como imobiliária, você como corretor, poderia sim compartilhar esses dados com outras empresas que fossem divulgar e trazer essa benesse, né, de conseguir vender mais rápido esse produto, esse imóvel. Só que é super importante que você faça essas parcerias, mas que você exija que os parceiros usem e façam o mesmo tratamento de dados que você faz também. Isso tem que ser feito através de um contrato, porque nada mais justo do que você traga essa segurança para você. Porque a pessoa autorizou você a fazer isso, autorizou você a divulgar e a vender esse imóvel, então você tem que fazer com que as outras pessoas cuidem e tratem dos dados tão bem quanto você está cuidando. Então, nada mais justo que você faça um contrato de parceria e que nesse contrato de parceria fique expresso e claro que a pessoa vai se responsabilizar e cuidar dos dados do cliente, assim como você cuida, porque assim você pelo menos se resguarda um pouco. Isso é de suma importância e esse é um exemplo claro de que existe uma pertinência temática. A lei é rígida, mas ela tem consciência das coisas que acontecem no mercado, até porque a intenção nunca vai ser aprisionar. A gente tem aqui muito claro que a lei civil é uma lei que dá liberdade para as pessoas pactuarem, para as pessoas realizarem contratos. Então, acho que a intenção da lei nunca vai ser aprisionar ou prejudicar a evolução de qualquer ela que seja, mas você vai ter que ter cuidados mais do que necessários para essas pessoas que estão fornecendo dados dela. Então, é isso. Eu quis falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados com vocês, porque eu acho que é uma lei super importante. Ela vem para mudar muita coisa, não só para imobiliária, mas para incorporadora, para construtora, para
todas as empresas, seja ela pequena, média, grande, seja você corretor, ela vai mudar bastante a sua vida e você tem que tomar um pouco mais de cuidados em relação a isso, tá? Então, acho que é isso. É muito legal vocês darem uma olhadinha nessa decisão judicial que saiu em São Paulo. É a primeira decisão que a gente tem em relação à LGPD. E é isso, eu espero que semana que vem eu consiga voltar, porque eu falei isso na última vez e fiquei um mês sem aparecer aqui, acho que 1 mês ou 2, mas eu estou de volta. Semana que vem eu venho falar um pouquinho, provavelmente, sobre alienação fiduciária ou sobre a taxa Selic, mas comecei com uma lei que está bombando, a Lei Geral de Proteção de Dados. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram saber mais alguma coisa, está aqui embaixo, vocês podem comentar, podem mandar mensagem, pergunta, podem falar comigo no meu Instagram também, que é @jessicataveira, que eu estou sempre disponível para responder, ainda mais essas matérias que eu adoro. E é isso, gente, bom domingo para vocês!